Glória a Deus. Na semana passada, quem esteve com os amados foi o Norberto, e eu sei que foi um tempo precioso, um tempo abençoado, e eu quero refrescar um pouco a sua memória da semana anterior, que nós abordamos o assunto bênção e maldição. Eu não sei se você lembra um pouco daquilo que nós falamos, mas nós comentamos o assunto de que a Bíblia diz em Gálatas 6:7, tudo aquilo que o homem semear, ele também ceifará. Sejam coisas boas, sejam coisas ruins. E muito embora estejamos vivendo no tempo da graça, este princípio não foi anulado. Tudo aquilo que eu semeio, eu colho, sejam coisas boas ou coisas ruins. Assim como se eu plantar um grãozinho de milho na terra, vai nascer um pé de milho, vou ter uma espiga de milho. Se eu plantar uma flor, vai vir uma flor. Se eu plantar uma palavra de carinho, eu vou receber carinho. Se eu semear a palavra de Deus, eu vou colher salvação. Mas se eu semear o ódio, eu vou colher confusão. E eu quero continuar um pouco essa ministração. Aquele dia nós falamos um pouco sobre as maldições, o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Deus instituiu bênção e maldição. A obediência é igual a bênção e a maldição, a desobediência é igual a maldição. E hoje eu quero falar um pouco sobre o uso da palavra. Será que aquilo que eu falo tem poder? Faz diferença aquilo que eu estou falando e como eu estou falando? E eu quero adentrar nesse assunto, ou melhor, continuar esse assunto com você nessa noite. A minha oração é que você e eu possamos aprender, porque eu creio que isso faz muita diferença nas nossas vidas. Pessoas que aprendem a usar as suas palavras da forma correta são tremendamente abençoadas. E pessoas que usam a sua língua de forma errada, elas são tremendamente complicadas na sua vida. E o primeiro texto que eu quero ler com você para a introdução está em Gênesis, no capítulo 1, o versículo 3. Gênesis, capítulo 1, o versículo 3. Bem no comecinho da Bíblia. Veja que interessante como a Bíblia começa nos ensinando sobre o poder da palavra, da declaração. A Bíblia diz, em Gênesis, capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz assim: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. E houve tarde e manhã, esse foi o primeiro dia. Amados, e depois o texto segue, a maioria conhece o texto. Mas olha que interessante o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que Deus falou e apareceu um sujeito chamado Sol. Até hoje estuda-se o Sol. E o Sol anda bem quentinho ultimamente, não é verdade? E todos os cientistas estão vendo as explosões solares, etc, etc e tal. Tudo isso a partir de uma palavra que Deus declarou. Deus não pegou os elementos e fez o sol. Ele falou e o sol apareceu. Mas isso é Deus. Mas Deus está ensinando para você e para mim o poder da palavra declarada. A importância e o cuidado com aquilo que nós falamos. E como falamos e para quem falamos. Você lembra-se daqueles filminhos de sessão da tarde que você assistia, naquelas tardes de chuva, comendo uma pipoquinha, tomando um Nescauzinho, e aí de repente está lá o bandido fugindo, e a polícia pega ele, e a primeira coisa que a polícia diz não é a seguinte frase: você tem o direito de ficar em silêncio, tudo o que você disser poderá ser usado contra você. Lembra-se dessa frase? Todo mundo é craque nessa frase, porque todo mundo assistia a sessão da tarde, né? O que é que eles estão dizendo? Que você, pelas suas próprias palavras, pode se complicar ainda mais. Então, você tem direito de ficar em silêncio. A humanidade sabe disso. Deus nos mostra isso. Mas, muitas vezes, nós crentes achamos que palavras são só palavras. Palavras são palavras. Por exemplo, o sujeito diz, eu sou um azarado mesmo. Já viu essa frase por aí?
Quando eu tiro férias, só chove. É assim mesmo. Já viram essas frases por aí? Quando a minha folga, chove, fica frio. E o sujeito ele está liberando palavras. Será que essas palavras têm poder ou não? Vamos ver alguns textos a mais, o que a Bíblia está dizendo. Então, em primeiro lugar, como introdução, preste atenção. A Bíblia diz que o sol, a luz, ela apareceu por causa de uma palavra. Isso por si só já deve me levar a prestar um pouco de atenção nas palavras que eu tenho dito e que eu tenho recebido na minha casa e na minha vida também. Um outro texto muito forte nesse assunto, ainda para a nossa introdução, está em Provérbios, eu gostaria que você abrisse, Provérbios capítulo 18, versículo 21. Provérbios 18, o versículo 21, a palavra de Deus nos diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Olha o que a Bíblia está dizendo. Agora, já não está falando mais só da palavra de Deus, mas está falando da palavra que você e eu declaramos. A Bíblia diz que a palavra, no poder da língua, está a morte e a vida. Com uma palavra você pode determinar morte e vida. Bem, e não é assim mesmo? Não tem pessoas que dão a sentença para que o outro morra? Não. Como que fazem? Usando a palavra. Mas, Arne, eu não sou um juiz, eu não sou um executor, como que a minha palavra vai ter poder para destruir alguém? Será que as minhas palavras podem destruir alguém? Sim ou não? Pode. O que você anda falando? Pode sim, em especial se você tem uma posição de autoridade sobre uma pessoa. Amados, eu acho que hoje nós não vamos entrar, provavelmente na semana que vem, nesse assunto sobre as palavras de bênção. Mas hoje eu quero chamar a sua atenção para aquilo que muitas vezes sai dos nossos lábios e que nós estamos amaldiçoando pessoas, às vezes os próprios filhos e às vezes os nossos próprios irmãos, amigos e casamento. É interessante, amados, registre, deixa aí piscando no seu Windows esses dois textos. Disse Deus, haja luz e houve luz. E agora a Bíblia diz, a morte e a vida estão no poder da língua. Olha o que a Bíblia diz lá em Tiago, gostaria que você abrisse agora, vamos estudar um pouco melhor, abrir um pouco mais esse assunto no livro de Tiago. Tiago, no capítulo 1, o versículo 26. Aliás, antes de Tiago, 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 17. Será que as nossas palavras podem destruir pessoas? 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 17. A Bíblia diz assim, pega o 16. Evita os falatórios inúteis, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses corrói como câncer, entre os quais estão Himeneu e Fileto. Esses se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição é já passada, e perverteram a fé que tinham alguns. O que a Bíblia diz? A palavra desses dois cidadãos aqui, que eram cristãos, corrói como câncer. E câncer é igual à morte, não é verdade? A Bíblia está dizendo que a palavra de alguns irmãos corrói como câncer. E ele diz um pouco antes, evita os falatórios inúteis. Vamos dar alguns exemplos de falatórios inúteis. Por exemplo, quando você é tentado a ligar a sua televisão, não tem problema ligar a televisão, mas quando você é tentado a ficar assistindo aquela novela, elas viram como é que terminou o último capítulo ontem ou não? Não, estava lá na cruzada, né? Só soube que teve o último capítulo. Mas quando você é tentado a assistir aquelas novelas endiabradas, emacumbadas, endemoniadas, onde as pessoas ficam lançando palavras, e lançam palavras, 90% delas é destruição. Ou alguma novela que você já assistiu na sua vida teve um enredo do tipo, vamos ver a vida de um cristão. Mostra a harmonia do lar, mostra a saúde do físico, é só confusão. Esse que trai aquele outro, que matou aquele outro, que mentiu para aquele, que fez isso, que trapaceou, que não sei o quê.
Inclusive matam. Não tem gente que morrendo nas novelas, não é? No meu tempo era só a Odete Reutemann que morria, né? Mas hoje em dia matam, né? Os mais antigos sabem do que eu estou falando. A Bíblia diz, isso é igual a falatórios inúteis. Agora você senta a sua família no sofá da sala e está vendo o diálogo lá daqueles dois atores. Aí um deles vira para o outro ator e diz: você é um fracassado, você é um derrotado, nada vai dar certo na sua vida, você vai para a cadeia, você vai morrer. E você está com a família lá, sentadinho, com uma pipoquinha, e aquilo tudo sendo lançado sobre a tua família. Não é assim, amados? Não, mas é só faz de conta. Será que é só faz de conta? Ou será que há muito tempo o diabo não está usando essa estratégia para destruir a sua vida, o seu lar e a casa de tantas famílias? Amados, é tão interessante quando teve o show do Rolling Stones, há uns anos atrás, aqui em Copacabana, que foi uma confusão tremenda. Aliás, esse fim de semana teve bailes, funk, não sei o quê, um show lá em São Paulo, morreu gente, arrastão, briga, confusão. Você sabia que aqueles cantores, muitos deles, eles usam letras inteiras e declarações, e que as pessoas cantam juntos sem saber o que estão cantando, estão se comprometendo com o inferno, com o diabo? Em especial letras que são em inglês ou outra língua, a pessoa canta, eu vou para o inferno, quero morrer logo, não sei o quê, vida desgraçada. É verdade, amado, não é assim? Agora que você já sabe um pouquinho mais de inglês, já parou para pensar, olha o que eu cantava. Não é assim? A Bíblia chama isso tudo de falatórios inúteis. E a Bíblia diz que a palavra deles corrói como câncer. Só que o corrói como câncer é um pouco pior. É quando a pessoa escolhe uma pessoa para falar mal dela. Só que nunca fala para a pessoa, fala só para os outros, né? Reúne a patotinha ali e... você viu o Hernani? Porque o Hernani... você sabe da última do Hernani? E começa. Palavras que corroem como câncer. E começa a bater, a ponto de abalar a confiança das outras pessoas à volta dela. Aí você pode pensar, mas o Hernani tudo bem, nem gosto tanto dele e tal, mas e como que eu posso corroer como câncer? Quando você olha para o teu filho e ele vem para casa com a nota da escola, uma nota não muito boa, no meu tempo era uma nota vermelha, e você olha para ele, ao invés de liberar uma palavra de bênção, você olha, e você já deve ter ouvido essa frase, eita, mas olha o tamanho da tua orelha, é igual o teu tio, você nunca vai ser nada na vida. Você não presta mesmo. Você é um orelhudo. Já viram essas frases? E os pais liberando essas frases sobre os seus filhos. Será que isso pega ou não? Será que essas palavras atingem os seus filhos ou não? Bom, basta você frequentar um gabinete pastoral uma semana e passar por tantos aconselhamentos que a gente faz de cura interior para ver o quanto dano causa na vida das crianças essas palavras de maldição que os seus pais lançam sobre elas. Aliás, muitas crianças saem de casa por causa disso ou vão usar drogas por causa disso. Palavras que corroem como câncer. Veja também um outro texto lá em Tiago, por gentileza. Abra sua Bíblia, Tiago. No capítulo 1, dê uma olhadinha ali no versículo 26. Tiago, capítulo 1, versículo 26. A Bíblia diz assim: se alguém cuida ser religioso, mas não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a sua religião é vã. Mas você percebe os alertas que a Bíblia faz acerca daquilo que nós falamos, daquilo que nós declaramos? A Bíblia chama isso de refrear a própria língua. Arno, então é uma tremenda vantagem ficar em silêncio? Davi, o salmista, certa vez ele chegou a essa conclusão. E ele chega a dizer, Deus, coloca uma faca na minha garganta, um anjo na minha boca, para eu não me enrolar com as minhas palavras. Quantas palavras você e eu já não dissemos para pessoas que destruiu o nosso relacionamento com elas? Mas foram só palavras. Pois é, mas você disse o que não era para dizer e até hoje não fez as pazes com aquela pessoa. Não é assim? Quantas palavras já não foram ditas, talvez para o cônjuge, e que até hoje dói, machuca? Palavras. Quantas palavras nós já dissemos acerca de
outras pessoas e que as feriram e que as humilharam e trouxeram grande destruição. A Bíblia diz ainda em Tiago, dê uma olhadinha no capítulo 3, Tiago, no capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 12, todo ele fala sobre isso, mas eu quero ver alguns versículos com você. Tiago, capítulo 3, dê uma olhadinha no versículo 2. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Veja o versículo 4. Vede também os navios que, sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme se voltam para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro, mas se gaba de grandes coisas. Vede, com grande bosque, um tão pequeno fogo incendeia. Versículo 6. A língua também é fogo, mundo de iniquidade, situada entre os nossos membros. Ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza, que é, por sua vez, inflamada pelo inferno. Você já foi num jogo de futebol? No estádio? Já, com certeza. Talvez alguém até não veio no culto da semana passada. O Norberto ele me falou o seguinte: Arno, é a segunda vez que eu prego lá, é a segunda vez que é decisão do Atletiba, né? Eu percebi que um e outro pessoal não estava lá. Quando você vai num jogo de futebol, não é agressivo o que você ouve naquele campo de futebol? Da onde brota tudo aquilo? De repente você vê um garotinho de 10 anos, mas fala tanto palavrão, não sei da onde que aprende tudo aquilo. A Bíblia diz que vem do inferno. E a Bíblia diz que a língua é um pequenino membro, é pequenininho mesmo, não sei quantos centímetros quadrados, é pequenininho, mas pode arrumar uma encrenca, uma confusão tremenda. E mais adiante o texto diz, veja o que diz ali no versículo 9 e 10. Com ela, com a língua, bendizemos o Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Com a mesma língua, você e eu podemos estar na igreja, louvando, adorando a Deus, exaltando a Deus, orando, e de repente, por sermos contrariados em alguma coisa no nosso dia a dia, amaldiçoamos pessoas, ou no trânsito, ou no trabalho, ou o chefe, ou esse ou aquele. E a Bíblia traz uma advertência. Ele diz, mais adiante, da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, diz a Bíblia, não convém que isso seja assim. O que a Bíblia está dizendo, cuidado com o que você está declarando e proferindo. A nossa língua, a nossa boca, ela deve existir para abençoar o nosso próximo, abençoar a nossa casa. Mesmo quando você olhamos a situação à nossa volta e pareça tão difícil, tão contrária. Por exemplo, eu estava lendo um testemunho de um irmão cuja esposa, ele meditava nesse assunto sobre palavras, e a esposa estava enferma e quase morta. E quando ele leu na Bíblia que o Senhor é aquele que me sara, a Bíblia diz no Salmo 103, que o nosso Deus nos sara de todas as enfermidades. E ele começou a declarar a palavra de Deus. Quando você e eu, por exemplo, estamos enfermos, nós temos duas opções. Ou dizer, estou doente, é o fim, não vai dar mais dói, mas não tem jeito, agora é o fim. Ou temos a opção de declarar a palavra de Deus, onde tem as promessas de Deus a nosso respeito. Eu pergunto para você, para mim e para nós, o que é que os nossos lábios têm proferido ultimamente? Um bom termômetro, sempre gosto de dizer, é perceber o que é que as pessoas ouvem de mim quando elas se aproximam de mim. Quando alguém chega para conversar com você, o que é que essa pessoa ouve dos seus lábios? Quais são as palavras que brotam do seu coração? A Bíblia diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. A Bíblia diz ainda, meus irmãos, acaso pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Amados, o que a Bíblia está dizendo, eu devo, aqui de dentro, deve jorrar água doce. Para alguns, o desafio é maior, segurar a sua língua e começar a declarar palavras de bênção, de vitória, de conquista.
ao invés de só palavras de derrota. Eu me lembro, eu tinha um parente, um familiar, e ele usava a língua dele para sempre se auto-amaldiçoar. Já viu pessoas assim, não? Eu me lembro claramente, encontrava ele, um cara querido, um homem bacana, crente. Daí, fulano, como é que você está? Ih, não está bom, não. Não está bom, porque, sabe, as coisas estão muito caras e não sei o quê. Mas se olhava por cima do ombro dele, você via assim, uma casa boa, ele tinha um bom trabalho. Passava mais uns 3 meses, encontrava ele, fulano, e como é que estão as coisas? Tudo bem? Ih, está uma droga. Ah, uma droga. Porque agora, não sei como vai ser. Aí você olhava por cima do ombro dele, acabou de comprar uma casa nova. Aí passa mais uns 3 meses, encontra ele de novo. Aí, fulano, como é que você está? Ih, não quero nem te falar. É uma desgraça. Já fica até com medo de perguntar. Você olha por cima do ombro, está lá a esposa com saúde, os filhos com saúde. Passa mais um tempo, e ele próspero. E ele próspero. Passa mais um tempo, daí fulano, como é que você está? Ah, agora é o fim. Você não tem noção. Por que o governo isso? Por que aquele? Porque não tem jeito. É uma droga, minha vida não vale nada. Mas sabe o que aconteceu com esse amado irmão? Ele perdeu absolutamente tudo. A saúde, o filho para as drogas, a empresa, o casamento. Foi tudo por água abaixo. Crente. A Bíblia diz, no Salmo, eu não sei se é o 117 ou 119, pergunto para os universitários, a Bíblia, ela nos diz assim, visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. Depois eu consigo esse texto para vocês. Matias, os universitários, visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. Vestiu-se dele como de um vestido e penetrou nos seus ossos como azeite. Visto que amou a maldição, toda hora estava se auto-amaldiçoando, toda hora estava se autodestruindo. Eu já viu pessoas assim? Conforme o exemplo que eu usei no começo, eu sou um azarado mesmo, para mim nada dá certo. Já viu essa frase? Não vou nem tentar que não vai dar certo. Não, eu sei que eu não vou ganhar mesmo. Eu não vou nem tentar esse trabalho porque eu sei que não vai dar certo. Eu não vou nem mandar o currículo porque para mim ninguém vai ligar. Já viu isso, não? Isso chama-se amar a maldição. E a Bíblia diz que a pessoa que ama a maldição, ela se veste dele como um vestido e penetra nos seus ossos como azeite. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. Você percebe o cuidado que você e eu precisamos ter quando escolhemos as nossas palavras? Palavras que declaramos sobre as nossas próprias vidas e sobre a vida de outras pessoas. Deixa eu dar para você alguns exemplos bíblicos. Aliás, veja, 109:17, não é nem o 117 nem o 119, eu sabia que era por perto, obrigado aí. 109:17. A Bíblia diz assim, exatamente, visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. Não desejou a bênção, ela se afaste dele. Vestiu-se de maldição como de um vestido, e penetrou nas suas entranhas como água e em seus ossos como azeite. Seja para ele como o vestido que o cobre e como o cinto com que sempre anda cingido. Amados, cuidado com aquilo que você está declarando sobre a sua própria vida. A Bíblia chama vestir-se da maldição como um vestido, aquele que ama a maldição. Lembra daquele desenho do Hardy e do Lippe, os dois falecidos lá? Lembra do desenho? Tudo era ruim. Não te dava até uma tristeza de olhar aquele desenho? Ó céus, ó vida. Lembra dessa frase? Tá bom, até acabou o desenho, não tem mais, né? Morreu mesmo, acabou. Né? É uma desgraça tão grande que acabou o desenho. Ruim o desenho, não é verdade? Veja alguns exemplos na Bíblia de como palavras são fortes. Dê uma olhadinha o que está escrito em 2 Reis, no capítulo 5, o versículo 26 e 27. 2 Reis, o capítulo 5, o versículo 26 e 27. A Bíblia nos conta a história, a cura de Naamã. E se você der uma olhadinha ali no versículo, capítulo 5,
versículo 26 e 27, nós temos a história de Eliseu e Geazi. E a Bíblia diz assim: Eliseu, porém, lhe disse: não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Essa era a ocasião para tomares prata, vestes, olivais, vinhas, ovelhas, bois e servos e servas? A lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu leproso, branco como a neve. Ora, o que é que aconteceu aqui? Quem eram essas pessoas? Eliseu era o profeta de Deus, era o homem de Deus daqueles dias. Geazi era o ajudante dele, era o servo dele. Era para ser o sucessor de Eliseu. Era para ser aquele que iria assumir o lugar dele. E aí veio um outro sujeito, que é uma outra história, mas veio Naamã, e ele foi curado. E esse Naamã, ele veio com muito dinheiro, muita grana. E ele ofereceu para Eliseu: Eliseu, olha, já que eu fui curado, eu posso deixar um presente para você? Ele falou: não quero nada teu. O que eu recebi de graça, eu dou de graça. Não estou vendendo o milagre, vendendo a cura, eu não estou fazendo isso. Então tá bom. Então foi embora o tal do Naamã. Só que o tal do Geazi ouviu essa conversa e pensou: não, eu vou lucrar um pouquinho. Não, peraí, o cara foi curado de lepra. E o sujeito está cheio de ouro, de prata, né? O meu senhor já é velho, nem sabe direito, é meio caduco. Eu vou tirar proveito. E ele seguiu o tal do Naamã, contou uma mentira, disse que Eliseu se arrependeu e falou: não, me dá aí uns vestidos, me dá um pouco de prata, me dá um pouco disso. Beleza. E Naamã deu para ele. E o Geazi volta, só que Eliseu, quando Geazi entrou na casa, ele falou exatamente o que nós lemos: Geazi, aonde você está com a cabeça, Geazi? Você quis uma herança que não era sua, você quis algo fora do tempo. Sabe o que vai acontecer com você, Geazi? A partir de agora, você e a tua descendência serão leprosos. E a Bíblia diz que na hora o sujeito ficou leproso. Mas o que é que Eliseu fez? Palavra. Eliseu era uma pessoa que tinha uma posição de autoridade sobre Geazi. Ele declarou uma palavra e a palavra se cumpriu. Você percebe, amado, o cuidado que nós temos que ter com aquilo que nós falamos? Por exemplo, ou você ou alguém na sua casa está enfermo. Você nunca vai ser curado mesmo. Não tem jeito para você. Ou seu filho, ou seu casamento. O meu casamento não tem jeito mesmo. O diabo pega tudo isso, coloca no seu caldeirão, chamado destruição da sua vida, e usa contra você mesmo. Cuidado com aquilo que você está falando. Pais, cuidado redobrado com o que você está declarando sobre os teus filhos. Vejam outro exemplo do poder da palavra falada, que nós encontramos em Josué, capítulo 6, versículo 26. Gostaria que você abrisse Josué, capítulo 6, o versículo 26, a Bíblia diz assim, Josué 6, versículo 26. A Bíblia diz assim: nesse tempo, Josué pronunciou esse juramento, liberou uma palavra: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito a fundará, e com a perda do seu filho mais novo lhe colocará as portas. Bem, você sabe o que aconteceu aqui, a conquista de Canaã estava acontecendo, a conquista da terra prometida, e Jericó havia sido destruída. E Josué, que era o líder do povo, que era a autoridade do povo naquela época, ele disse: é o seguinte, a pessoa que se atrever a reerguer essa cidade, na hora que ele começar a lançar os fundamentos, o filho mais velho vai morrer. E a hora que colocar as portas no muro, o filho mais novo vai morrer. Só palavras. Mais nada, não colocou guarda, não colocou nada. Palavras de uma pessoa que tinha autoridade. E veja que interessante o que acontece bem mais tarde, lá em 1 Reis, no capítulo 16, o versículo 34. 1 Reis, capítulo 16, o versículo 34. Josué já nem existia mais, e veja o que está escrito ali em 1 Reis, capítulo 16, o versículo 34. A Bíblia diz assim: em seus dias, Iel, o beletita, reconstruiu a Jericó. Olha a ideia do sujeito aqui.
Sabia que não era para fazer. E a Bíblia diz, pelo preço de Abirão, seu primogênito, lançou-lhe os fundamentos. E pelo preço de seu último filho, Segube, assentou-lhe as portas, conforme a palavra do Senhor falada por intermédio de Josué, filho de Num. Mas por que eu escolhi esses exemplos para você e para mim nessa noite? Porque as palavras que nós declaramos, elas têm influência à nossa volta, sobre as nossas próprias vidas e sobre a vida daqueles que estão aos nossos cuidados. Você que apacenta pessoas, você que lidera pessoas, você que é pastor, cuidado. De repente tem lá uma ovelha, uma pessoa que está enfrentando um problema e o problema está se estendendo há muito tempo e a pessoa está em lutas com aquele problema e você, como pastor, ao invés de abençoá-la, começa a declarar palavras de derrota e maldição. Mas essa ovelha não tem jeito mesmo. Isso aí nunca vai se resolver. E esse aí foi destinado para o inferno. E por aí vai descendo o muro. Cuidado com o que você está declarando sobre aqueles que Deus confiou para você cuidar e apacentar. Pais, atenção naquilo que você está falando para os seus filhos. E ainda mais um texto de 2 Samuel, capítulo 1, o versículo 21, sobre amaldiçoar coisas. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 21. Olha que interessante esse texto. Muitos vão se recordar disso aqui. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 21, a Bíblia nos diz assim: Vós, montes de Gilboa, nem orvalho, nem chuva caia sobre vós, nem tenhais campos que produzam ofertas, pois aí foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que jamais será ungido com óleo. Amados, quem disse as palavras foi Davi. Saul e Jonatas tinham morrido nesse monte chamado Gilboa. E Davi olha para essa montanha, para uma montanha, e ele libera uma palavra: a partir de hoje, nunca mais caia orvalho sobre você, nunca mais produza uvas, olivais, nada vai crescer nessa montanha. Bem, isso foi dito há séculos antes de Jesus vir. Agora já se passaram mais 2000 anos depois que Jesus veio. Matias, quantos séculos que Davi falou isso? 1000 anos antes de Cristo. Então, 3000 anos atrás, Davi liberou essa palavra. Se você faz um tour lá pela Terra Santa, por Israel, hoje em dia, e você passa do lado desses montes que existem, não sei se alguém já teve esse privilégio de fazer, você dá uma olhadinha, embaixo dele é verde, e em cima é só pedra, só areia. E o próprio guia local, ele diz, olha, aqui já gastaram rios de dinheiro com as tecnologias mais avançadas de irrigação, disso, daquilo, não cresce um pé de alface nesse lugar. Nada dá certo nessa montanha. Palavras. Você percebe, irmãos, o cuidado que nós temos que ter com aquilo que nós proferimos, com aquilo que nós declaramos, com aquilo que nós dizemos? Na semana que vem, eu quero falar sobre como usar corretamente as palavras. Hoje é mais um alerta. E agora, o que eu falo? Eu vou ficar em silêncio. Né? Às vezes é vantagem, mas nós vamos ver o que nós devemos falar. Mas eu quero trazer esse alerta porque nós vemos tantas pessoas, tantos lares sendo destruídos por causa de palavras. Palavras. Às vezes, né, a irmã, às vezes o irmão também, mas começa a falar. Quando viu, falei demais. Machucou todo mundo, feriu todo mundo. Não é assim. Tem vezes que cura no dia mesmo, mas tem vezes que leva tempo, não leva? Cuidado com o que você e eu estamos declarando. E o último texto que eu quero ler para você está em Provérbios 21, o versículo 23, Provérbios 21, 23. O último texto que quero ler para você hoje à noite, que diz assim, Provérbios 21, 23. O que guarda a sua boca e a sua língua, livra das angústias a sua alma. O que guarda a sua boca e a sua língua, livra das angústias a sua alma. Essa semana, procure prestar atenção como você usa as suas palavras. Quando vem aquele colega de trabalho, ou aquele funcionário, ou aquele chefe, não importa. Que palavras você está dizendo quando vem um trabalho novo, quando surge uma necessidade, um problema, ou no ônibus alguém faz algo para você, ou no trânsito, enfim. Preste atenção.
E na semana que vem nós queremos conversar sobre como usar corretamente as palavras. Amém, amados?